a Bia Nóbrega. Ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Seja muito bem-vinda, Bia. Prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir à altura da LESP. Vamos lá então começar o nosso bate-papo, gente. Aqui eu tenho um ritual que é o seguinte: eu sempre gosto de começar pelo início, para que ninguém se perca no meio do caminho. Então eu vou perguntar um pouquinho para vocês, um pouco da trajetória de vocês, do que vocês estão fazendo profissionalmente hoje, por que afinal de contas nós estamos recebendo vocês para falar a respeito de transição de carreira, tá bom? Bia, e você? Me conta. Acompanhado várias transições, também fiz várias transições. E na última especificamente, eu sou embaixadora de um novo mercado que se chama Open Talent. É um mercado não exclusivo, no qual os profissionais podem contribuir com mais de uma empresa. Então lá nós temos várias pessoas em transição para esse modelo. Além disso também, como Cláudio, mentoro executivos profissionais, principalmente de recursos humanos e posições de liderança. E também vivi as transições e acredito muito que isso cada vez será mais e mais frequente. E não só para gerações mais antigas, mas para as mais novas também. Isso é cada vez mais frequente, que eu observo muito os jovens também já querendo mudar de carreira muito cedo, para a segunda, terceira, quarta carreira, quando antigamente nós ainda estávamos numa única, eles já estão na segunda, na terceira. Eu estava pensando nisso enquanto você falava, Bia. Eu também sou de uma época em que a pessoa escolhia a carreira, entrava numa empresa e fazia a carreira a partir dali, Hoje você vê que as pessoas estão muito mais flexíveis ao mercado, Estou percebendo um empreendedorismo também muito grande nos últimos anos. Agora eu quero continuar com você, Bia, porque me chamou a atenção o fato de você também ter passado por... você citou várias transições, eu fiquei curiosa. Me conta um pouco, o que você já fez nessa vida? Bem, fui executiva de RH, tenho quase 30 anos no mercado de RH, e em algum momento, mais especificamente em 2014, eu comecei a empreender pela primeira vez. Fui cutucada para voltar para a vida executiva, voltei, mas nunca deixei de fazer a minha carreira em paralelo. Então, desde 2014, quando eu voltei para a vida executiva, eu saí no finalzinho de 13, depois de 15 anos de uma organização, comecei a empreender. Quase um ano depois, eu voltei para a vida executiva. Ao voltar para a vida executiva, eu falei, nunca mais ficarei numa carreira só. Então, eu brincava que eu tinha o lado A e o lado B. Então, à noite e no final de semana, e aí para negociar com a família, eu negociava que isto era 50% doado, o valor que eu recebia, então, das atividades. Eu fazia noturno ou final de semana. Então, eu comecei a seguir minhas próximas carreiras, que eu chamava de lado B. Porque quem é antigo sabe o disco, lado A e lado B. Então, o que eu fazia? Eu era professora, eu era mentora, no caso coach, até 2020, mas depois passei para a mentoria. Então, eu tinha uma carreira em paralelo de professora, uma carreira em paralelo de palestrante, uma carreira em paralelo de coach e mentora. E isso foi até outubro, quando eu transitei de vez para fora do mercado executivo exclusivo, quando você tem uma posição em uma única empresa. Então, a partir de novembro, eu mudei para um modelo não exclusivo. E na última empresa especificamente, falando em carreira propriamente dito, eu fui além de RH. Eu passei a cuidar da área de clientes por todo o período, praticamente. Também tive governança por um período, jurídico por outro período, facilities por outro período. Então, jurídico, então eu me dediquei a outras áreas, outras carreiras ainda executivas. E isso hoje me dá, sem dúvida, muito mais condições, inclusive, de fazer mentoria. Tenho mentorados de finanças, tenho mentorados de clientes, tenho mentorados da área comercial e não só de recursos humanos, como antes eu tinha, justamente por ter transitado, ainda que na cadeira executiva, por outras áreas. Bia,
Como é que foi com você? Não sei se você se importa em nos contar o seu relato pessoal, mas assim, teve algum momento? Qual foi a virada de chave? Por que você resolveu se dividir? Depois de 15 anos, eu fui desligada da empresa, né? Foi um desligamento, inclusive, não esperado, né? Até foi desta forma que eu acabei até virando influenciadora de RH no LinkedIn, porque foi um post que teve quase 2 milhões de impressões, né? Foi gigante, tem quase 100 mil likes. E eu nunca consegui ler todos os comentários abertos e demorei 3 meses para ler os fechados. Mas, porque realmente foi super inesperado, né? E para mim foi o maior presente da minha vida, porque, de fato, provavelmente eu estaria lá, ganhando muito dinheiro, já, né? Ser banco, né? O Luciano sabe disso, a remuneração de grandes bancos, como é. Só que existe um mundo gigante pela frente. E quando eu saí, eu falei, não quero mais banco, porque eu trabalhava 14, 16 horas. Eu falei, não quero mais banco. E o que acontece? O mercado só me via para banco. Todas as propostas que eu recebia era de banco. E eu falei, gente, como assim? Então foi por isso que eu comecei a empreender, né? Eu comecei a empreender porque realmente eu não queria mais banco e só banco me queria. E aí eu comecei a trabalhar com pequenas e médias empresas, né? E foi maravilhoso, eu descobri um mundo maravilhoso. E quando eu acabei voltando para a vida executiva, que é esse movimento que o Cláudio falou, né? Existe um movimento de empreender, existe um movimento de falar, não, ainda acho que dá para eu continuar no mundo tradicional CLT. E foi quando eu voltei para o mundo CLT, eu falei, olha, mas agora, de agora em diante, jamais vou ficar fechada numa única empresa, vou já trabalhar minhas próximas carreiras. E o estalo foi quando, assim que eu saí, né, fui desligada do banco, eu fui fazer um intercâmbio. Nunca tinha feito um intercâmbio, eu falei, vou fazer um intercâmbio ainda que numa idade já executiva, né, então fui fazer um intercâmbio pré-executivos. E no intercâmbio é que eu me deparei com pessoas de 55, 58, aprendendo inglês para assumir desafios na Inglaterra, nos Estados Unidos, pessoas da França, pessoas da Alemanha. Eu falei, gente, como assim vai assumir um desafio aos 58, 60? Eu falei, claro, que já acontecia na Europa, ia acontecer no Brasil. Né? Há 10 anos atrás, né, não se falava de etarismo como se fala hoje. E há 10 anos atrás eu falei, gente, é claro, existe uma segunda, existe uma terceira carreira. Nós vamos viver não mais até 65, 75, a gente vai viver até 85, 98, 100, e a gente vai ter que ter outras carreiras, porque nós temos muito mais saúde. Eu estou com 49 e eu brinco que eu estou na minha melhor forma física, aos 49. Né? Aqui a bicicleta não é minha, não, é do marido, mas aqui tem um monte de medalha, porque eu comecei a correr aos 40 e eu me sinto hoje 1000 vezes melhor do que eu era antes dos 40. Né? E vou chegar muito melhor aos 50 daqui a um ano. Tenho certeza disso. Então, a longevidade vai nos levar a ter outras carreiras necessariamente. E, por outro lado, as gerações mais jovens já querem outras carreiras. Eles já querem outras experiências, né? Então, acho que foi justamente isso. Acho que eu me deparar com o que eu não queria, saber que o que eu queria eu precisava me desenvolver, e por isso que eu fui então mantendo as carreiras em paralelo, para que hoje eu possa falar, chega a vida executiva padrão, agora eu quero só as outras carreiras, né? Então hoje continuo executiva, mas não exclusiva, mentora, palestrante, embaixadora, influenciadora de negócios, não de Instagram, de LinkedIn, e assim por diante. Então são várias verticais que eu fui construindo ao longo da última sprint como executiva, né? Do último período como executiva de 14 para cá, nos últimos 10 anos, eu construí isso em paralelo, para que hoje eu só viva nas carreiras paralelas e não mais na tradicional. Seu relato é muito interessante, Bia, porque de fato essa questão da transição acontece sempre por uma ou por outra opção, né? Às vezes a pessoa tem uma vontade, está adormecida ali, e aí ela toma coragem de fazer essa transição, e em outros momentos, como foi o seu caso, a vida empurra, né? Agora, o que eu queria saber de vocês... a vida que empurrou. Pois é. A gente falando aqui hoje, depois que deu tudo certo, é diferente, né? Mas eu imagino que lá no início, quando você começou esse movimento, também tenham aparecido muitas inseguranças. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
aquele momento em que você recebeu aquela demissão, né? Porque é um baque ali, imagina anos como executiva de uma empresa enorme, de repente você se vê longe daquela realidade. Quais foram os principais desafios que você enfrentou a partir daquele momento? Aí depois eu passo aqui a bola para os nossos outros entrevistados para que eles possam também dar a visão deles a respeito desse assunto. Quais são os principais desafios que você acha que uma pessoa que vai fazer uma transição certamente vai ter de enfrentar? Quando nós somos desligados, né, ou seja, não foi uma opção, primeiro que o desligamento realmente é como um luto, né? É como uma morte, é uma dor muito grande. Sim, não podemos negar, né? Uma dor, especialmente quando é inesperado, então é uma dor muito grande. É um processo de luto, sim, você nega, você chora, você começa a acreditar o que eu construí, o que aconteceu. Então, realmente é um processo muito de luto, né? É um processo duro, mas quando você começa a enxergar as possibilidades, e de fato são muitas as possibilidades, você começa então a elaborar esse luto, né? Então você começa aí sim ter energia para se movimentar, né? E o que, óbvio, né, uma pessoa como o Cláudio, por exemplo, né, que trabalha especificamente, né, muito outplacement e carreira, uma pessoa, o que é muito importante nesse momento deste apoio é para você estruturar o que você quer, porque quando a gente não sabe o que quer, aí fica tudo mais difícil, né? Porque são muitas as possibilidades e falta de foco, né? Porque você quer, né, expandir as possibilidades e aí falta de foco, você não vai chegar em lugar algum. A gente precisa saber onde quer ir para chegar mais rápido, né? Então acho que essa é uma, claro, quando desligado, acho que é o luto, a superação desse luto. Quando, independente de desligado ou não, se deparar com as possibilidades, como fazer a escolha, né? Como ser mais assertivo no caminho a trilhar a partir daí. Acho que esse é um dos principais desafios. Muito bem. Enquanto isso, Bia, eu queria comentar com você que neste momento que nós estamos vivendo, talvez seja um diferencial também para essas pessoas que estejam com vontade de fazer essa transição. Hoje a gente tem muita tecnologia envolvida, né? São muitas as opções. A pessoa pode empreender, pode usar a internet para, enfim, criar novos negócios, ou até mesmo para tentar fazer pontes com outros profissionais e com outras empresas. Hoje, talvez seja mais fácil essa transição do que antes, por exemplo, quando a gente não tinha todas essas opções à nossa disposição. Com certeza, né? Hoje é possível, por exemplo, desenvolvedores, né? Hoje é possível eles trabalharem literalmente para o mundo todo, né? E trabalham para literalmente o mundo todo. Eu conheci recentemente uma empresa americana cujos metade do time são brasileiros. Eles vão ainda chegar no Brasil. Eu comecei a ficar confusa. Eu falei, nossa, vocês já estavam pensando? Não, a gente nem pensava no Brasil. Mas os nossos desenvolvedores, metade são brasileiros. Então, realmente, hoje em dia, o mundo não existe essa fronteira mais, né? A digitalização, a tecnologia permite que não existam fronteiras geográficas, né? Claro, existe a língua ainda como uma fronteira geográfica que em breve vai ser superada, porque a tecnologia vai nos possibilitar falar em tempo real com tradução para os dois lados. Já tem isso, né? Só não é acessível para todos ainda. Então, mas ainda, claro, você tem que saber inglês para minimamente, embora, né, desenvolvimento é uma língua, normalmente as pessoas de desenvolvimento, por exemplo, já falam inglês o suficiente para poder trabalhar em qualquer lugar do mundo. E sem dúvida, né, hoje, por exemplo, né, hoje não, já faz alguns bons anos, qualquer pessoa pode criar uma loja dentro de grandes magazines, né, da sua própria loja e faturar ali um percentual. Hoje é possível realmente criar vários negócios sem, inclusive, investimento, né? Graças à tecnologia. Então, sem dúvida, Bruna, eu acho que isso facilitou e muito, né, as possibilidades e o leque de opções realmente. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo e que está com medo, de repente, de fazer essa transição. Como saber que é o momento, que o momento chegou, que está na hora? Bia, requer ali uma dedicação importante.
sem dúvida, né? Uma dedicação, uma determinação, mas sem dúvida a realização pessoal, a satisfação pessoal é mais importante, né? Então, quando realmente já deu a hora de você ouvir seu coração, né? E ir para uma nova carreira, ou ir empreender, ou voltar para o mercado corporativo tradicional, escute, né, o que o seu coração está pedindo e vá em busca daquilo que faz sentido para você, aquilo que tem significado para você. Ainda que sim, vai dar trabalho, né? Procurar trabalho ou empreender dá muito trabalho, mas é muito recompensador, né? A gente poder fazer algo que nos atenda mais, nos satisfaça mais. Muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com todos vocês. Muito obrigada pela aula, foi uma grande aula que eu tive aqui hoje. Eu espero que tenha sido para você também, que nos acompanhou até agora. Espero que tenha sido um bate-papo enriquecedor e que você possa ter recebido aí várias dicas, caso seja o seu caso, caso você esteja pensando em fazer a transição de carreira, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.